Shalom, shalom, amados. Boa tarde. Hoje é dia 8, hoje é dia 9 de Shevat, do ano 5783, dia 31 de janeiro do ano de 2023. Mês de janeiro já foi. O que vem pela frente? Vamos ver o que temos pela frente aí. Hoje é o terceiro dia da semana, é o terceiro dia para o Shabat. Nós estamos aí, então, na nossa paraxá da semana, Beshalach, que significa que o faraó expulsou o povo judeu do Egito, ou quando o Paró mandou embora o povo judeu do Egito. E por ser o terceiro dia da semana, então nós estamos aí com a nossa terceira aliá. Hoje nós estamos no capítulo 14, a partir do verso 15 até o verso 25, do livro de Shemot, né? Êxodos, né? Mais conhecido popularmente, mas a tradução literal de Shemot é nomes, né? E nós vamos ver daqui a pouquinho alguma coisa que nos fala os nossos sábios sobre a questão do nome, né? O nome da pessoa, o nome próprio, né? As pessoas, né? As coisas que têm nome próprio, né? Principalmente sobre a questão do nome próprio. Isso é muito importante, o porquê dele, ok? Nós estamos aí hoje no dia terceiro dia da semana, dia 31 de janeiro de 2023, e a nossa prece hoje para o Brasil e para o povo brasileiro, ela está conectada com o Salmo número 3. Então, o Salmo número 3 é a nossa base da nossa prece hoje, pelo Brasil e pelo povo brasileiro. O Salmo número 3 nos relata sobre a questão de Absalão, o filho do rei David, que o perseguia e tentava realmente destroná-lo e matá-lo. Então, o filho de David, ele tinha esse propósito, né, Absalão, de realmente destronar o seu pai e de matá-lo. Mas nós temos aí uma situação que realmente momentos desesperadores, né, em que o rei David estava passando. Então, nesse Salmo 3, o que nos relata aqui é que, apesar de todo este infortúnio, o próprio filho perseguindo o pai para destroná-lo e matá-lo, né? Apesar de toda essa situação, né, parecer mais desesperadora que imaginemos, este Salmo 3 revela o segredo do rei David. O segredo está exatamente na confiança em Deus. Apesar de toda a adversidade, esta confiança em Deus que o rei David tinha, realmente lhe dava paz e segurança. E esta é a chave. É a chave do nosso shalom e bem-estar. Então, shalom, né? Quando você fala para uma pessoa shalom, você tem que ter pela mente, pelo seu coração, mente e coração no equilíbrio, que o que você está desejando àquela pessoa que você está cumprimentando com shalom, não é apenas numa linguagem moderna, bom dia, boa tarde, boa noite, ou olá, como vai, essas coisas, né? Numa linguagem mais simples, né? Ou então, numa tradução também muito simplória, né? O que é shalom? Todo mundo canta, né? É paz, é paz. Mas dentro da raiz da palavra shalom, shalom é muito mais do que isso. Então, quando você fala para uma pessoa shalom, então você tem que ter na sua mente, no seu coração, que você está desejando para aquela pessoa tudo, sem exceção, de bom que lhe possa trazer paz. Paz, nós temos que ter uma visão de que significa paz, ausência de guerra, ausência de animosidades, inimizades, ausência de coisas perversas,
ausência de falsidade, hipocrisia. Quando você deseja shalom para uma pessoa, você está dizendo a ela: eu quero que você seja feliz, completamente feliz, junto com as pessoas que lhe são queridas. Quando você diz a uma pessoa shalom, você está dizendo e desejando com sinceridade que ela tenha saúde, vigor, que ela não seja cometida de dores, enfermidades graves ou coisas semelhantes. Quando você está dizendo shalom, você está dizendo para aquela pessoa que você seja feliz, próspero, vitorioso nos seus empreendimentos, no seu trabalho, aquilo que você colocar nas suas mãos, que você tenha prosperidade, faça prosperar e que você seja feliz. Quando você diz shalom para as pessoas, você tem que ter consciência e um coração de um amor ardente, fraterno, para que aquela pessoa, ela tenha um casamento bem-sucedido, feliz, que os seus filhos sejam saudáveis, cresçam em estatura, em vigor, protegidos, com inteligência, sabedoria e que sejam prósperos em todas as suas ações que eles se proporem a fazer. Quando você fala shalom, você está dizendo que o Deus da paz, Hashem Shalom, seja de fato o motivo de você estar vivo e ser feliz. E você pode acrescentar muito mais coisas boas, maravilhosas para as pessoas. Então, por isso, esta confiança do rei David é o que trazia para ele shalom e segurança. E é por isso que nós queremos que todo Benei Noach, nesta oração, seja agraciado com esta confiança, este shalom e esta segurança. Que o nosso irmão brasileiro, o povo brasileiro, que seja agraciado a partir do momento que o nosso povo, o nosso irmão brasileiro, voltar os seus olhos para o céu e buscando em Deus a redenção, a salvação, porque somente Deus o pode fazer. Que ele seja agraciado com essa confiança em Deus, com este shalom de Deus e com esta segurança que só em Deus nós podemos encontrar. Então, por isso, ao Brasil e ao povo brasileiro, eleva os teus olhos às alturas, porque somente de Deus é que vem a nossa redenção. E o Salmo 3, em prece, diz assim: Salmo de David, quando fugia de Absalão, seu filho. Ó Eterno, tão numerosos são os meus adversários, tantos são os que se levantam contra mim. Muitos são os que dizem de mim, para ele não há salvação. Mas tu, meu Deus, és um escudo a me proteger, és minha glória, a razão de se manter erguida a minha cabeça. Minha voz clamou ao Eterno, e ele, em seu santo monte, me atendeu. Deitei e adormeci, mas acordei, porque o Eterno me sustentou. Não temerei a multidão de povos que de todos os lados se juntaram contra mim. Levanta-te e salva-me, ó Eterno meu Deus. Feriste o rosto de todos os meus inimigos e quebraste os dentes dos pecadores. A salvação provém do Eterno, que sobre teu povo recaia tua bênção. Amém. Amém. Então esse Salmo 3, amados, é para que nós tenhamos esta confiança, este shalom e esta segurança que só em Deus nós podemos encontrar. Não importa a quantidade de opressores, não importa a posição dos opressores. Deus, o único, está acima de tudo e de todos. E por isso, o verso final do Salmo 3 diz: a salvação provém do Eterno, que sobre teu povo recai a tua bênção.
Além do povo judeu, o povo escolhido de Deus, quem é mais povo dele? Aqueles que confiam, têm fé nele, se refugiam nele, elevam seus olhos aos céus e clamam a ele, o Deus dos 5 primeiros livros da Bíblia, da Torá, o Deus dos hebreus, como disse o Paró, o Deus dos judeus. Quando nós assim o fazemos, nós temos confiança em Deus. E o resultado é shalom e segurança. Temos motivos de sobra para sermos felizes, abençoados, prósperos em todas as áreas da nossa vida. Por isso, foco em Deus. Ok? Amém, vem amém. Nós estamos no livro de Shemot, e o livro de Shemot traz para nós realmente alguns aspectos muito interessantes sobre a questão da nossa vida prática, diária, né? Então, uma das coisas que nós aprendemos aqui com Shemot, certo? É exatamente sobre a questão que o nosso Alter Rebbe, ele nos escreve no Tânia, em Shar Haihut Verra Emuná, no capítulo 1 do Tânia, onde ele nos fala sobre a questão que o nome representa a natureza e a força vital de uma entidade. Então o nome é um canal que permite a expressão dessa natureza interior do nome. Então, quando você chama alguém pelo nome, você está realmente tendo uma expressão da natureza do interior daquela pessoa. Por isso que é importante você chamar as pessoas pelo nome, não por apelido. Chamar as pessoas pelo nome. É isto que realmente faz com que a natureza do ser humano, você chamando-a pelo nome, você está mexendo com a essência daquela pessoa. E quando você chama a pessoa por apelido, você simplesmente está eliminando a essência da pessoa. Então o nome, por isso Shemot, nomes. Tem o segundo livro dos 5 livros da Torá, tem exatamente essa questão, Shemot, popularmente conhecido como Êxodo, tradução literal, nomes. O nome de uma pessoa, o nome de algo é importante, é a sua essência. Então, por isso, né, aprenda, não chame as pessoas por apelido, mas chame as pessoas pelo nome. Isso não é meramente um conceito teórico dentro da visão do nosso Alter Rebbe, através do Tânia. Ele afeta a conduta diária das pessoas. Nós vemos que quando alguém é chamado pelo nome, ele se vira para aquele que o chama com atenção. Então você veja bem, você tem ali várias pessoas reunidas, ou mesmo na via pública, né? E você vê ali um conhecido, né? E você pega, chama aquela pessoa pelo nome, você dá um grito e chama aquela pessoa pelo nome. Automaticamente, somente aquela pessoa vai olhar para você. Porque você tocou na essência daquela vida. Você a chamou pelo seu nome, ok? Então, para muitas pessoas, né, nenhum som é mais querido do que o seu próprio nome. Lembra daquele famoso ditado antigo, né, que os nossos pais e avós tinham? A coisa mais rica que nós temos é o nome. Então, por isso, não perca a honra do teu nome. Outros falavam assim, né? O meu pai me deu um nome. E eu quero honrar o nome que o meu pai me deu. Eu quero honrar o nome que a minha mãe me deu. São expressões antigas, né? Hoje em dia é meio difícil aí pais falando alguma coisa semelhante para os filhos, né? Então, para muitas pessoas, né, o som que ele mais gosta de ouvir é quando alguém o chama pelo nome e não pelo apelido. Pode ser um apelido lindo, maravilhoso, mas não é a essência da pessoa.
ok? E se for então um apelido feio, misericórdia, aí você acabou de arrebentar com a essência daquela pessoa, entendeu? Então, por isso, muitas vezes, a maior parte das vezes, apelidos são para humilhar as pessoas. Então, chame as pessoas pelo nome e não pelo apelido, ok? Então, dessa forma, é exatamente quando nós encontramos que uma pessoa, né? Os nossos sábios falam que quando uma pessoa desmaia, normalmente, né? Essa pessoa, ela desperta quando você sussurra o nome dela. Então, o nosso Alter Rebbe, ele escrevendo no Tânia, ele fala sobre essa questão. Então, quando uma pessoa desmaia e você sussurra o nome dela ao seu ouvido, normalmente essa pessoa, ela desperta do seu desmaio. Por quê? Porque você está mexendo na essência daquela pessoa, ok? Então, é a mesma coisa quando você tem uma pessoa que você vai visitar, por exemplo, que está enferma, né? E quando você vai ali conversar com aquela pessoa, fazer uma visita, fazer uma prece espontânea, juntamente com salmos, né? Então, quando aquela pessoa que está enferma e você chega, cumprimenta aquela pessoa e chama-a pelo nome, você estará trazendo para aquela pessoa um novo vigor, um novo sabor de vida. Então, uma boa intenção com ação ao visitar um enfermo, muitas vezes você pode dar um efeito positivo mais do que um remédio, dependendo a sua tonalidade, o seu amor, o seu carinho, a sua dedicação para com aquela pessoa enferma, ok? Então, é muito importante o nome das pessoas. Dessa forma, relacionando então estas observações, né, com os conceitos, né, sobre exílio e redenção, enquanto que o que é revelado é meramente uma dimensão externa do nome judaico. É possível que eles serem subjugados por poderes mundanos, né? Mas quando a essência do nome judaico, Israel, é expressa, não há potencial para o exílio. O nome Israel indica que nós lutamos com Deus e com os homens e vencemos. Lembra dessa expressão? Quando Yaakov, ele lutou com o anjo de Esav, quando ele estava retornando a Canaã, a terra prometida. Lembram desse momento? Está registrado lá em Bereshit, capítulo 32. Ok? Então, o anjo da parte de Esav, ele disse a Yaakov, Israel é o teu nome, não será mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Por quê? Porque lutaste contra Deus e contra os homens, e prevaleceste, venceste. Então, Israel é você trazer à tona a essência do povo judeu. É trazer a essência, mexer com a essência exatamente dessa passagem de Gênesis, Bereshit, capítulo 32. A experiência de Yaakov com o anjo de Esav. Então o povo judeu, na sua essência, Israel, essa é a realidade. Então por isso, no mundo, pode observar, no mundo inteiro, na atualidade, quando se fala de Israel, é como se houvesse um terremoto no mundo inteiro. Esses dias nós tivemos aí atos terroristas que estiveram ali, né, ceifando mais de 7 vidas em Jerusalém. A reação das nações é uma, quando os judeus são mortos. Mas quando vem a resposta do povo judeu, isso faz o mundo estremecer. As nações se apavoram, as nações se levantam todas contra
a resposta que Israel dá. Então Israel é aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. É por isso que Israel causa um terremoto no mundo que não tem tamanho. Entendeu? Então, por isso é uma relação sobre exílio e redenção, né? Nesse caso específico aqui. Então, o exílio não representa uma mudança na essência em nosso relacionamento com Deus. É o caso específico do povo judeu. Apesar de estarem no exílio, não muda a essência, né, em seu relacionamento com Deus. De sua perspectiva, mesmo no exílio, nós somos seus filhos, e trocar-nos por outra nação, ele jamais pensou nisso, o Eterno. Então, quando você escuta aí certos religiosos, entre aspas, né, os famosos teólogos, né, os teólogos da fome, em que colocam a teologia da substituição, em que Deus substituiu Israel pela igreja, a igreja virou a noiva de Deus, e então agora Deus esqueceu Israel, Israel que rejeitou Deus, que não sei o que lá. É tudo falácia. É tudo mentira. São profetas da mentira, falando que Deus disse o que Deus não disse. E nós vemos aí vários profetas, Deus se expressando pela boca dos profetas. Quem sois vós, cacos de barro, dizendo que eu farei o que eu não disse? Então, os profetas da fome, gente, que está por aí. Não dê ouvidos, não. Você está perdendo tempo, ok? Por isso está escrito lá em Shir Hashirim, né? Cântico dos Cânticos, no capítulo 5, verso 2, onde Israel, ele expressa: eis a voz do meu amado. Por isso que as promessas falam da restauração, da redenção final, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, em Israel, em Jerusalém. Todos não judeus em Jerusalém vão cair fora. Todos os segmentos religiosos em Jerusalém também vão sair fora na redenção final, a partir do momento da revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Não terá guerra, não terá conflitos e atritos, não, fiquem sossegados com isso. Porque o justo e verdadeiro Mashiach, ele começará o seu reinado em Jerusalém, e as coisas vão começar a entrar nos eixos, né? Porque ele vai restaurar os 4 reinos, né? E aquele que não é judeu e que está na terra de Israel, e principalmente em Jerusalém, a capital eterna e indivisível de Israel, os não-judeus voltarão para as suas nações, porque a terra de Israel, ela é a terra prometida para o judeu, o povo judeu, e não para os outros. Como diz a profecia, nas festividades nós sairemos das nações e iremos para Jerusalém, somar com o nosso irmão mais velho, filho único, primogênito de Deus, o povo judeu, para as festividades Hashem. Terminou o período de festividades, nós não judeus vamos sair de Israel e retornar para as nossas nações nos dias de Mashiach. Entendeu? Então essa é a questão. O nome, ele está envolvido com a essência da pessoa. No caso específico aqui, está na essência de Israel. E a terra de Israel, a terra prometida, Canaã e Jerusalém, a capital eterna e indivisível de Israel, é para o povo judeu, o único filho primogênito de Deus, ok? Então, em relação ao povo judeu, sobre o versículo estou adormecido, mas meu coração está desperto, os nossos mestres comentam, né? Através do Zohar, volume 3, página 95a. Apesar de eu estar dormindo no exílio, por isso adormecido, meu coração está desperto pelo santo, bendito seja ele. Então, como aquilo que significa, através que os sábios falam, através do Zohar, é que por estar no exílio, fisicamente falando,
eles não podem cumprir os mandamentos que se aplicam dentro da terra de Israel. Eles estão fora da terra de Israel. Então, de alguma forma, né, estamos adormecidos. Fora de Jerusalém, eles estão fora do local do Beit Hamikdash, o templo de Jerusalém. Então, de uma certa forma, estão com o corpo adormecido, mas o coração, ele está conectado com o Santo de Israel. Estão vivos. Entendeu? É a conexão. Por isso, quando o povo judeu, nos 4 ventos do planeta, eles fazem as suas preces, e sempre em conexão com Jerusalém e Israel, eles não deixam de citar esta realidade nas suas preces, né? nas múltiplas preces que há, em que é expresso Israel, Jerusalém, né? A terra prometida, etc. e tal. Eles estão sempre conectados com a sua essência, a terra prometida. E por ser a essência do povo judeu, o não judeu, a sua essência não está ali. Ela está entre as nações. Estamos falando de raízes, certo? De origem, ok? Então, as raízes, a essência do povo judeu está em Israel. Obviamente, a essência das nações é a mesma, a essência espiritual das nações é a mesma essência do povo judeu, para os que estão no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Então, por isso, realmente, né, qual é a diferença entre exílio e redenção? Se nosso nome está sendo chamado e nós estamos respondendo, isto é, se nosso relacionamento está aberto, abertamente expresso ou oculto. Então, a resposta, qual é a diferença entre exílio e redenção? Qual é a tua resposta sobre a diferença entre exílio e redenção? É a tua resposta que vai determinar ou o seu exílio ou a sua redenção. Se você está no relacionamento com Deus, então você está na redenção. Aguardando apenas para qualquer momento mesmo a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, amém, vem amém. Se você não sabe responder, se você não tem conexão com Deus, então você está no exílio. Você é escravo. E você precisa de redenção. Então, por isso, a resposta, qual a diferença entre o exílio e a redenção? A resposta está em você. No seu dia a dia, nas suas preces diárias, no estudo da Torá, na Teshuvá, no estudo das 7 leis de Noah e as suas ramificações, na sua Tzedaká. A resposta está em você. Simplesmente isso. Ou você é livre, redenção, ou você é escravo, exílio. É você que responde. Então, por isso, né, dentro desse sentido, né, então, qual é a sua resposta quando Deus te chama pelo nome? Maravilha, maravilha mesmo, ok? Então, amados, a nossa terceira aliá de hoje está no capítulo 14 de Shemot, Êxodo, a partir do versículo 15 ao versículo 25, ok? Nós estamos aqui na continuidade daquele momento em que o Paró, com seus exércitos e o povo, foram atrás do povo judeu, com a intenção de eliminar os mais fortes e os demais trazer de volta para serem escravos no Egito, ok? Então, nós temos aí momentos preciosos da coluna de fogo à noite e da coluna de nuvem durante o dia, né? Então, os nossos sábios trazem para nós, aqui nesse aspecto, o mar de juncos pela frente e atrás do povo judeu, o Paró e os seus asseclas, né?
Então os nossos sábios, eles nos contam uma parábola que um homem saiu para viajar com seu filho. Quando apareceram os bandidos pela sua frente, o pai pegou o filho e colocou na sua retaguarda, atrás dele, para proteger o filho. E aí ele pôde combater os bandidos. Quando apareceu um lobo pelas costas, então o pai, ele coloca o seu filho à sua frente. E as costas do pai ficam para o lobo. E ele protege o seu filho. E assim ele pode defender o seu filho. Quando junta o bandido pela frente e o lobo pelas costas, então, segundo os nossos mestres na parábola, diz que o pai pega o seu filho e levanta, para que o bandido e o lobo não alcance o seu filho. E ele luta com os dois e põe para fugir os dois. Ok? Dentro desse sentido, os nossos sábios querem dizer o seguinte: pela frente, o mar é o bandido. As costas, Paró e os seus asseclas é o lobo. E é exatamente isso que acontece nesse momento, quando o Paró e os seus lobos, seus asseclas, vêm pelas costas e pela frente está o bandido, o mar, né? Porque era o grande desafio para que eles pudessem atravessar o mar, ok? Então, dentro desse aspecto, o que acontece? A nuvem que estava envolvendo o povo, ela vem para trás. O Eterno disse que o seu anjo estaria à frente do seu povo. Então, o anjo sai da sua frente, na frente do povo, e vem à sua retaguarda para proteger contra o Paró e os seus seguidores. Nesse momento, a nuvem, né, ela vem para trás, certo? Porque era o momento da transição do dia para a noite. Então, quando começava a noite, a nuvem, ela simplesmente tornava-se invisível. E a coluna de fogo, ela tornava-se visível. Além de aquecer o povo pelas noites frias do deserto, mostrava também para eles o caminho a seguir, o caminho a andar. E por isso, dia e noite, eles podiam viajar tranquilamente. Suas forças e energias não se esgotavam, porque Deus era a sua essência no seu caminhar. Era o fôlego de vida em todos os níveis e sentidos. Então o povo poderia realmente caminhar de dia e de noite, porque as suas energias, força, vitalidade, etc. e tal, saúde, não os abandonava. E muito pelo contrário, ela sempre estava se renovando. Dentro desse aspecto aqui, quando a coluna de fogo, ela vem substituir a nuvem, e então a coluna que deveria tornar-se invisível, então ela vai para a retaguarda do povo, justamente para protegê-los contra o lobo, o Paró e os seus seguidores. Então, a coluna de fogo estava com o povo judeu, mostrando o caminho que deveriam enfrentar pela frente, que era exatamente o bandido, o mar. E atrás estava o Paró, o lobo. E a nuvem, ela simplesmente fez com que o exército, né, o Paró e os seus seguidores, não conseguissem enxergar nada, porque tudo tornou-se escuro para o Paró e os seus. Somente a coluna de fogo, ela irradiava luz para o povo judeu. E aí, nesse momento, como diz os nossos mestres, entre eles Rashi, fala que o anjo viu que não havia necessidade de ali permanecer, então ele retorna ao céu, porque a nuvem e a coluna de fogo estava fazendo o seu trabalho por ordem divina. Ou seja, no sentido figurativo, a coluna de fogo e a nuvem era como se fossem as mãos de Deus elevando o seu povo para protegê-los contra o bandido e contra o lobo, né?
Não restam dúvidas que entre eles estava Datã e Abiram, que foram aqueles murmuradores, né? Tudo a ver com negativismo, etc. e tal. E então Moshe disse ao povo, né? Como nós vimos no finzinho da aliá de ontem, no capítulo 14, o verso 13 e 14, né? Disse Moshe: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão a salvação que Deus fará para vocês hoje. Vocês podem ver os egípcios hoje, mas não voltarão a vê-los nunca mais. Deus lutará por vocês, mas vocês devem permanecer rezando a Deus, né? Entrando já também na aliá de hoje. Quando Deus disse a Moshe: por que você está gritando para mim? Fale aos israelitas e lhes diga que tudo que eles têm de fazer é viajar em marcha, em frente. Vê se voltou aí. Atualiza a página que ele volta. Voltou o sinal. Voltou. Baruch Hashem. Ok, voltou o sinal, vamos em frente, vamos continuar aí. Então nós estamos no capítulo 14 de Shemot, quando Moshe dá uma resposta ao povo, né, que estava com medo. E então Moshe no versículo 15 do capítulo 14 estava fazendo a sua prece, estava rezando, e Deus disse para ele: por que você está gritando? Fale aos israelitas, eles digam que tudo que eles têm de fazer é viajar, é em frente, em marcha, né? Tem que seguir. Erga seu cajado e estenda sua mão sobre o mar e você o dividirá, né? E os israelitas poderão cruzar o mar em terra seca. Aqui nessa situação, o Rashi, né? Entre outros comentaristas, né, fala que aqui nós temos 4 grupos, né, de pessoas. Né? O povo judeu se dividiu em 4 grupos. Né? Segundo o comentarista Mechilta, ele nos fala nessa questão aqui que como o povo se dividiu em 4 grupos devido à própria resposta de Moshe. Então, quando Moshe diz, não tenho medo, então, fiquem firmes e vocês verão a salvação que Deus fará para vocês hoje. Um grupo. Segundo grupo, vocês podem ver os egípcios hoje, mas não voltarão a vê-los nunca mais. Terceiro grupo, Deus lutará por vocês. Quarto grupo, vocês devem permanecer calados. Então, o comentarista Mechilta, ele comenta essa questão da seguinte forma. O primeiro grupo, né? Quando disse, né, Moshe, né, fiquem firmes e vocês verão a salvação que Deus fará para vocês hoje. Então esse primeiro grupo, eles simplesmente disseram assim, nessas entrelinhas: mergulhemos no mar, preferimos se afogar e a retornar ao Egito. Então esse era o primeiro grupo. O segundo grupo, ele disse: voltemos ao Egito, né? Onde Moshe fala que vocês não verão mais os egípcios hoje, né? Vocês não verão mais. Então o segundo grupo, ele estava dizendo: voltemos ao Egito, dispostos a aceitar novamente o jugo da escravidão. O terceiro grupo disse: façamos guerra contra eles, na esperança de que saíssem vitoriosos. E o quarto grupo disse: rezemos a Deus, apelando a Deus através da oração. Então, dentro desse sentido aqui, o comentarista Mechilta, né, ele comenta essa resposta de Moshe com referência a esse paralelo, né? Então, ele está dizendo que esses 4 grupos, né, onde Moshe disse: fiquem firmes e vocês verão a salvação que Deus fará para vocês hoje, né? Ela foi endereçada a esses que desejavam se lançar ao mar para se afogar, né? Mas, né, então estavam dizendo: fiquem firmes. O segundo grupo, vocês devem ver os egípcios hoje, mas vocês não voltarão a vê-los nunca mais.
Então foi endereçada àqueles que desejavam voltar ao Egito, certo? O terceiro grupo, Deus lutará por vocês, né? Então Moshe falando. Foi endereçada àqueles que sugeriram a guerra, ou seja, Deus lutará por vocês. E o quarto grupo, vocês devem permanecer calados. Ela foi endereçada a esses que quiseram rezar, né? Por quê? Porque há momento para fazer preces e momento para agir. Se você está no momento de agir e vai querer fazer preces, você vai atrasar tudo. Entendeu? Então, é esse quarto grupo aqui. Qual foi o curso, então, de ação mais apropriado? Deus falou a Moshe, fale aos israelitas e lhes diga que tudo o que eles têm de fazer é viajar, em frente, em marcha, seguir, não parar, muito menos retroagir. É confiar em Deus e prosseguir no caminho que conduz ao Monte Sinai, a outorga da Torá, o contrato de casamento. Então coloca o teu foco nisso, confiança em Deus e prosseguir, não parar e muito menos retroagir, recuar, ok? Então, dentro desse aspecto aqui. Mas nós temos ainda os nossos mestres do Hassidismo, né? No movimento Chabad, os nossos mestres, eles ainda colocam, como diz outro, coloca mais pilha nessa história aqui, né? Para realmente nos sacudir. Não é para ficar aí que nem João Bobão, não. Blum, 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 blum. Entendeu? Não é nem para ficar que nem aquela famosa escultura lá, né? O cara na posição lá pensativo e o mundo nas costas dele lá. O que eu faço, né? Não, tem nada disso. Então vejam bem o que os nossos mestres do Hassidismo falam conosco sobre esses quatro grupos, aproveitando o próprio comentário, né, do sábio Mechiltá. Então, na realidade, esse incidente nos provê como um protótipo dos diferentes modos de se combater uma adversidade. Então, por isso que o Chabad, ele entra com mais profundeza ou mais profundidade nos estudos, para poder tirar o máximo do possível dos diamantes, das preciosidades da Torá, para nos agraciar com esses presentes, ok? Então, os nossos mestres do Hassidismo, eles falam que tudo isso é um protótipo exatamente dos diferentes modos de se combater uma adversidade. Então vamos ver como se combate uma adversidade dentro da resposta de Moshe, capítulo 14, verso 13 e 14, ok? Ou seja, Moshe disse ao povo, não tenham medo. Primeira coisa, nada de medo, pavor, terror. Joga fora isso da sua vida. Fiquem firmes e vocês verão a salvação que Deus fará para vocês hoje. Primeiro grupo. Segundo grupo. Vocês podem ver os egípcios hoje, mas não voltarão a vê-los nunca mais. Terceiro grupo. Deus lutará por vocês. Quarto grupo. Vocês devem permanecer calados, né? Então vamos lá. Nos ensinamentos do Hassidismo. O primeiro grupo, né, dentro da própria comentário de Mechiltá, né? Então o primeiro grupo, né, que estava apavorado e aquelas coisas todas, né? Fiquem firmes e vocês verão a salvação de Deus. São aqueles que estão conectados dentro daquele grupo que disse, vamos mergulhar no mar e vamos nos afogar no mar. É melhor do que voltar para o Egito. Então, mergulhemos no mar, né? Então aqui nós temos, na realidade, o chamado autossacrifício. É melhor morrer santificando o nome de Deus do que retornar e ser escravo no Egito. Então, autossacrifício, dentro dessa lição do Hassidismo, é chamado no hebraico de Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, certo? Que é o autossacrifício. Ou seja,
Deus tinha ordenado aos judeus que eles não mais deveriam ser escravos no Egito. Foi a ordem de Deus que está devidamente registrada em Levítico, Vaikra, lá no capítulo 25, verso 42. Vocês não serão mais escravos do Egito, ponto. Então, por isso, dentro desse primeiro grupo aqui, eles estavam dispostos a sacrificar as suas vidas em lugar de transgredir a vontade de Deus. Por isso que esse primeiro grupo entrou com esse argumento: mergulhemos no mar do que voltar a sermos escravos. Ou seja, é melhor nós morrermos afogados no mar do que nós descumprirmos o mandamento de Deus. Por isso é chamado de Messirut Nefesh, que é o alto sacrifício. Então, dentro desse aspecto, simplesmente, nós precisamos ter uma ação, uma atitude de negação. Negação ao quê? Sermos escravos. Nenhum paró da atualidade, nenhum mandatário, nenhum ditador poderá nos fazer escravos. Messirut Nefesh, auto-sacrifício. Mais importa obedecer os mandamentos divinos do que o homem. Entendeu? Continuando, então a vantagem espiritual de Messirut Nefesh é que, através do desafio, debilita-se a capacidade do mundo de se opor ao judaísmo. Então, por isso, realmente, o judaísmo foi muito perseguido, violentamente, cruelmente, e perseverou, Messirut Nefesh, no alto sacrifício, não negando a Deus e divulgando cada vez mais o monoteísmo. Então, dessa forma, esta ação do alto sacrifício do primeiro grupo, ela debilita a capacidade do mundo de se opor ao judaísmo, a fé monoteísta. O segundo grupo, então, voltemos ao Egito, né? Então, uma aceitação, voltemos, né? Então, dentro dessa questão, os sábios do racidismo diz que conquistar os recursos mundanos para propósitos santos. Então, dentro do hebraico está it haperá, que é exatamente isso, conquistar os recursos mundanos para propósitos santos. Lembrem que quando o povo saiu do Egito, saiu com toda a riqueza do Egito. Então, dentro desse aspecto aqui, esse grupo, ele não quis voltar ao Egito, conforme assim ele propôs, voltemos ao Egito, né, que está dentro desse segundo grupo, né, voltemos ao Egito. Esse grupo não estava dizendo, nós vamos ter uma aceitação simplesmente no sentido de voltarmos a sermos escravos e ali ficarmos. Não, era uma aceitação temporária. E assim como eles saíram com muitas riquezas, então mais um tempo que ali eles ficassem, então eles poderiam sair com muito mais riqueza ainda. E o Egito ficaria muito mais impotente e pobre, miserável. Entendeu? Então é dentro desse aspecto. E eles sentiam que voltando ao Egito por mais algum tempo, eles sairiam com mais riquezas, né? Como aconteceu, que nós vimos aqui no princípio do livro de Shemot, né? Quando a saída do povo do Egito, né? Então, a vantagem espiritual de It Haperá que trabalha junto com o mundo, enquanto o transforma para trabalhar em prol do judaísmo, né? Então, dentro desse aspecto aqui, o ensinamento é que nós estamos envolvidos com o mundo secular, mas não sermos dominados por ele, e nem com as suas questões negativas e destrutivas, mas sim estarmos envolvidos com o mundo, o nosso trabalho secular, e etc e tal, né? Mas com a finalidade do quê? De nós transformarmos o nosso trabalho, o nosso ganho, de fato, em prol do judaísmo, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Isso está dentro da questão da Tzedaká.
ofertas, doações, dízimos, etc. e tal, entendeu? O terceiro grupo, que está conectado com façamos a guerra, né? Então esse terceiro grupo, né, é onde que Moshe disse para ele, Deus lutará por vocês. Então esse terceiro grupo, façamos a guerra, né? Então no hebraico é Bitul Ramenaged. Bitul Ramenaged, que significa eliminar a oposição. Então, eliminar a oposição é comparável com alguém que, em vez de tentar satisfazer a sua má inclinação, a alma animal, a alma selvagem, né? Ele escolhe ignorá-la completamente. A vantagem espiritual de Bitul Ramenaged é que aceita a oposição e simultaneamente a nega. Ou seja, você reconhece a sua alma animal, você reconhece a sua alma selvagem, mas você a ignora, você a nega, ou seja, você nega a eficácia dela, de dominar a sua alma divina e fazer de você uma besta, um selvagem. E vai atrás de tudo quanto é porcaria, entendeu? Então, então é você reconhecer o seu inimigo. A sua alma animal. É o seu primeiro grande inimigo a ser vencido, que é o seu ego, a egolatria. Entendeu? Então é você poder vencer realmente isso daí. A vantagem espiritual de Bitul Ramenaged é que a aceitação à oposição e simultaneamente a nega. É assim um caminho mediano entre Messirut Nefesh, o auto-sacrifício, que é a negação, né? Então dessa forma é você realmente negando a sua alma animal, você negando a sua egolatria, né? O auto-sacrifício, santificando o nome de Deus. E Itihaperrar, que é a aceitação, que é exatamente o que? É você aceitar que você está no mundo, você está entre o mundo secular, você está envolvido com tudo ele, mas você não é dominado por ele, e você converte tudo isso em prol da fé judaica, do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então essa é a grande questão. E o quarto grupo, né, rezemos a Deus, né, que é chamado no hebraico de Ribur, que é se fundir a Deus, ou seja, é conexão com Deus. Então esse quarto grupo aqui nos fala sobre a aproximação visa elevar o mundo espiritualmente, de tal modo que este não mais haja como uma força adversária à observância do monoteísmo com fundamento judaico. Isso é alcançado revelando a verdadeira identidade da força adversária, que também é uma criação de Deus. A força adversária é uma criação de Deus. Né? O profeta Isaías fala muito bem, expressando a voz de Deus. Eu criei o bem e eu criei o mal. É Deus que assim o fez. Ok? Então, a vantagem espiritual de Ribur é que a oposição desaparece automaticamente e o mundo é totalmente unido a Deus. Ou seja, é a nossa tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, nesse quarto grupo aqui, né, que é se fundir com Deus, toda vez que você faz a sua prece diária, você está numa conexão com Deus, que você está fundindo-se com Deus. É uma fusão. Você se une a Deus. E qual o objetivo? O fundamental objetivo é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Então, dessa forma, né, Ribur, a sua vantagem espiritual é que faz desaparecer automaticamente a oposição. Por quê? Porque o mundo, nesse sentido de perverso, perversidade, maldade, etc. e tal, à medida que vai se expandindo, né, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nós estamos ombro a ombro com o povo judeu, transformando este mundo para ser a moradia de Deus. E aí então o que acontece? Automaticamente a oposição
ela vai indo embora, ela cai por terra nesse sentido, ok? E na continuidade aqui da nossa aliada de hoje, né, no capítulo 14 que estamos, o verso 19 até o verso 25, nós temos aí um momento da abertura do mar, né? E aí dentro da abertura do mar, nós temos aí vários componentes, né, que realmente nos traz reflexões em todas elas, né? Segundo a Mishnah, ela nos fala que quando o mar viu o esquife, o caixão de Iosif, né, com seus restos mortais, então o mar simplesmente se abriu, ok? E ao mesmo tempo Deus deu a ordem para Moshe, né, segurar o seu cajado e elevá-lo para que realmente acontecesse a abertura do mar. Então, fatos acontecendo ao mesmo tempo. Segundo, também nós temos aí os comentários dos nossos mestres através do Talmud, né, que quando Deus ele falou para Moshe, né, parar de rezar e agir, né, porque não era um momento de ficar fazendo uma prece comprida, longa, né? Era aquele momento de você fazer a famosa prece instantânea. Deus, socorro, nos ajude. Pronto. Falou tudo. Não precisa fazer mais nada. E agir. Então, por isso, né, quando Deus fala para Moshe parar e começar a agir, diga ao povo para viajar, diga ao povo para seguir em frente, em marcha. Avance contra o mar, né? Então, nesse momento, os nossos mestres falam que Nachshon, o filho de Aminadav, da tribo de Yehudá, nesse momento em que Moshe assim o disse, ele foi o primeiro que se lançou ao mar. E foi entrando no mar. E aí então o pessoal da tribo de Levi viu aquilo e já foi no encalço de Nachshon. E eles foram andando. E o mar foi ficando mais fundo, as águas foram chegando na cintura, no peito, no pescoço, começaram a nadar, e ao mesmo tempo foi onde que Deus deu a ordem para Moshe. Levanta o teu cajado e faça com que o mar venha abrir-se, né? E aí então o mar se abriu e tornou-se chão seco, né? Para o povo atravessar o mar de juncos, né? Então, nesse momento, os nossos mestres falam, inclusive você vê lá no Salmo 136, se não nos falha a memória, né? É o Salmo 136, no verso 13, né? Então, o mar, né? Então, no verso 21, Moisés levantou seu braço sobre o mar, e Deus recuou o mar durante toda a noite com um vento forte, um vento leste. E esse vento leste, segundo os nossos mestres, geralmente ele é usado para punir, né, os maus, os perversos, né? Então ele transformou o mar em terra seca e ainda as águas no mundo inteiro se abriram. Ou seja, os nossos mestres falam que quando o mar de juncos se abriu, em todo o mundo, em todo o planeta, as águas onde havia rio, mar, lagoa, açude, onde tinha água, se abriram. A semelhança do mar de juncos, as águas se dividiram em duas partes. O mundo inteiro foi testemunha de que Deus estava operando um grande milagre ali, no mar de juncos, né? E nesse sentido, então, o mar fendeu-se em 12 caminhos. Nesses 12 caminhos, né, a nuvem da glória de Deus, ela revestia cada tribo pela sua parte superior, pelas suas laterais e por baixo, né, dos pés das 12 tribos. Então, dessa forma, eles entraram por 12 túneis diferentes. No Salmo 136, verso 13, melhor, diz isso daí. Ok? Você pode constatar lá no Salmo 136. Então, as nuvens
de Hashem, ela fez isso. Fez 12 túneis para o povo passar. A coluna de fogo continuava iluminando o caminho. Lembre-se que era noite. Então, a coluna de fogo continuava iluminando o caminho. E à medida que o povo judeu foi atravessando, né, então aí a nuvem que estava bloqueando o caminho para o Paró e os seus asseclas, então a coluna de nuvem, ela então sai e permite então com que o Paró e os seus seguidores, né, vão atrás do povo judeu, adentrando, né, ao mar, né. Como esses 12 túneis, né, que era englobado as 12 tribos, né, com as nuvens da glória de Deus, mesmo assim os egípcios, né, eles continuavam jogando as suas lanças, flechas em direção ao povo, né, e essa nuvem, ela simplesmente protegia para que nenhuma lança, flecha ou algo semelhante pudesse atingir o povo judeu. Na medida em que o exército foi adentrando, já na terceira parte da noite, na terceira parte da noite, quando já estava se aproximando o amanhã, né, o amanhecer, então Deus, ele fez com que a nuvem, ela fizesse com que a terra seca até então, ela tornasse-se úmida e transformou-se em lama. E a coluna de fogo, ela fez com que o barro tornasse incandescente, né? Onde as rodas das bigas, das carruagens de guerra do Paró viessem se desintegrar, os próprios cavalos também, né? Os seus cascos desprendiam-se da sua perna, então eles não conseguiam progredir em prosseguir, né, a perseguição ao povo judeu. Então, desta forma, o próprio povo egípcio, o próprio exército do Paró, então eles começaram a gritar, como diz aí o verso 25, fujamos de Israel. Israel, eles falaram a essência do povo. Fujamos de Israel, pois Deus está lutando por eles contra o Egito. E quando o povo termina, então, de fato, é permitido que as águas se juntem. E aí, então, todo o exército do Paró, eles acabam sendo afogados ali no Egito, ali no mar de juncos, né? E amanhã a gente continua essa história aqui, naquilo que nós temos aí na continuidade da nossa aliá, ok? Então, amados, entre os vários assuntos aqui abordados, o encerramento, né? Ele é muito importante para nós sobre essa questão da nossa leitura aqui, que é exatamente Deus, que saiu da própria boca dos egípcios, né? Fujamos de Israel, porque o seu Deus luta por eles contra o Egito. Então, já aprendemos isso, né? Todos nós temos o nosso Egito interior e temos o Egito exterior. Lembremos que Deus está sempre conosco, lutando conosco, para que nós possamos vencer o nosso Egito interior, possamos vencer o nosso Paró interior e possamos vencer o Egito e o Paró exterior, que está aí fora, os perversos, mandatários e companhia limitada. O nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo espiritual da nossa geração, ele nos fala que quando Deus ordenou a Moshe, levante o seu cajado e estenda a sua mão sobre o mar, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz que nós precisamos provocar as bênçãos de Deus, no bom sentido, obviamente, não um desafio com Deus, né? Então a divisão do mar dos juncos foi um acontecimento milagroso e sobrenatural ao mesmo tempo. No entanto, era preciso que houvesse uma ação natural que desencadeasse o milagre. Deus ordenou o povo prosseguir a viagem e a Moshe a levantar o cajado sobre as águas. Deus sempre exige. O nosso Rebbe Menachem Mendel assim se expressa. Não esqueça o que vamos falar agora, o que o nosso Rebbe diz.
Deus sempre exige que o ser humano atue primeiro para somente depois ele realizar o milagre. Não adianta você dizer, está tudo nas mãos de Deus, ele que se vire. Não é esta a ação que Deus quer que nós tenhamos. Deus disse ao povo, né, para que o povo seguisse em frente, em marcha. Não era para ficar parado e muito menos recuar. É para seguir em frente. Os desafios são realidades. As adversidades são fatos reais que estão diante de nós e nós temos que enfrentar. Não podemos fugir deles, porque são os obstáculos e adversidades que Deus nos faz mais fortes. Que Deus faz com que nós nos cheguemos mais próximo a Ele, para fundir-nos com Ele. Fusão, união, unidade com Deus. Então, a partir do momento em que, segundo o Talmud, Nachshon, filho de Aminadab, da tribo de Yehudá, recebeu a ordem, seguir em frente, viajar, então ele se lançou no mar. E o mar estava bravio. A tribo de Levi já foi atrás. E outros começaram a seguir também. Então você precisa tomar uma atitude, uma decisão. Você não pode ficar parado. Você não pode ficar estacionado. Aliás, você não é motorista de táxi, muito menos poste, para ficar parado e dormir no ponto, que é um velho ditado. Entendeu? Você é um viajante. Você está nesta viagem, jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Se você não der o primeiro passo, Deus não vai fazer por você o primeiro passo. Se você não começar a seguir em frente, em marcha, confiante, fé, confiança e esperança em Deus, Deus não vai fazer nada. É isso que o nosso Rebbe está dizendo. Deus sempre exigiu que o ser humano atue primeiro, para somente depois disto, Deus poder realizar o milagre. Você quer um milagre na tua vida? Você sabe qual é o milagre que você está querendo? Dê o primeiro passo. Faça a sua fusão com Deus. Prece diária, techuvá, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noé e suas ramificações, tzedaká, atos de bondade. Contribua em todos os níveis. Não seja um omisso. Isso porque os eventos que acontecem sem nosso envolvimento não nos afetam verdadeiramente. Apenas quando realizamos algum esforço é que apreciamos o milagre de Deus. O mesmo se aplica a todas as áreas da nossa vida. Pedir a bênção de Deus não é suficiente. Pedir a bênção de Deus não é suficiente. Devemos também fazer algum esforço para que este possa servir como um canal para a bênção de Deus. Por isso, o Rebbe diz, provocar as bênçãos de Deus. É a nossa atitude, é a nossa ação, a nossa disponibilidade, a nossa disposição de podermos seguir em frente, em jornada, que não podemos ficar parados. Então, faça, provoque, no bom sentido, as bênçãos de Deus para a sua vida. O passo a passo já nos foi dado. Basta apenas nós, como disse Deus a Moshe, pare de rezar, age, ação, faça. Diga ao povo, marche em frente.
continue a sua viagem. Então, por isso, temos todos os aspectos aqui, na tarde de hoje, aquilo que nós precisamos fazer para provocar as bênçãos de Deus. Amanhã vamos continuar essa magnífica história, ok? Seja forte, seja atuante, não seja um bicho preguiça. Shalom, shalom. Até amanhã.